Fala aí, torcedor do Palmeiras, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, informação agora, urgente, Palmeiras abre negociações com John Arias do Wolverhampton. Galera, já comenta aqui nos comentários, você aprova essa contratação? A imagem aqui, ó, aparecendo pra vocês, do Palmeiras abrindo negociações com ele. Tem também informação sobre o Thiago Almada chegando no Verdão. Que história é essa? Comenta aqui também se você aprova essa contratação, se é mais enrolações. Bora pro vídeo, pessoal. E ontem a gente mostrou aqui no Globo Esporte o início da coletiva do Marlon Freitas, o único reforço do Palmeiras na temporada até agora. E no decorrer da entrevista, ele falou muita coisa legal e até abriu o coração, olha só. É um momento especial na vida do jogador. Clube novo, novos objetivos, títulos no horizonte, quem sabe? Mas tem algo ou alguém faltando. Meu pai tá orgulhoso, né? Ele me chamava de filhão, tá orgulhoso do filhão dele. Seu Itamar nos deixou em 2018. Ele tinha o sonho de ver o filhão Marlon se tornar jogador de futebol. E que bom que ele teve essa alegria em vida. Mas pena que não deu tempo de ver todas as conquistas que ainda viriam. A mais recente, assinar um contrato de 3 temporadas com o Palmeiras. A gente escolheu o Palmeiras, né? Por tudo, né? Eu já falei aqui, estrutura, a confiança também. O Palmeiras me escolheu, né? E eu escolhi o Palmeiras, né? E eu tô muito feliz de estar aqui. Marlon tem uma longa relação com o Palmeiras, sempre como adversário e sempre sincerão. Primeiro agradecer por ter terminado o primeiro tempo logo, né? A gente bem no jogo, controlando o Palmeiras, né? Criando chance. Uns 10 minutos assim, cara, irreconhecível do nosso time. Eu lembro muito bem daquele jogo. Eu lembro que eu falei que a gente tava torcendo o primeiro tempo acabar logo. Jogar contra o Palmeiras no Allianz é muito difícil mesmo. Na Copa do Mundo de Clubes, indireta ou diretamente, participou do gol do Paulinho. E no Brasileirão de 2023 teve aquela piscadinha que deu o que falar no histórico 4-3. Eu acho que é uma oportunidade também para mim, o de hoje estar vestindo a camisa do Palmeiras, dos torcedores se sentirem ofendidos. Tá aqui minha desculpa, porque não foi a minha intenção, né? Foi um gesto infeliz sim, assumo meu erro, mas que isso não vai se repetir. No ano passado, o Palmeiras teve o segundo elenco mais jovem em média de idade de toda a Série A do Campeonato Brasileiro, atrás somente do Bragantino. O Marlon Freitas é a primeira contratação dessa janela de transferências. E ele, aos 30 anos de idade, já é um atleta de um perfil diferente. E meu intuito é ajudar os jovens também. A questão da minha experiência, de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu posso agregar aqui dentro, aumenta muito a minha responsabilidade, faz com que eu tenha que trabalhar mais. Estou no meu auge técnico, físico, mental, questão de liderança também, né? Isso não vai faltar dentro do Palmeiras. Seu Itamar tá mesmo de parabéns, viu? E agora cabe ao filhão dele dar continuidade a essa história no futebol, para encher ainda mais o pai de orgulho. Boa sorte pro Marlon. Então é um desafio que a gente vai ter aí hoje nessa 1 hora de live que a gente tem aí para entregar essa informação do Almada. É isso, cara, é uma informação que repercutindo, dando os créditos para TIC Sports da Argentina, que o Palmeiras... TIC Sports da Argentina, que o Palmeiras teria feito uma oferta para contratar o Almada. Que ele está fora dos planos do Atlético de Madrid. Inclusive ontem, nós transmitimos aqui na ESPN Brasil o jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, e o Almada ele entrou no segundo tempo. Ele tem uma participação de uma certa maneira discreta, mas é um cara que ele tem sido pouco utilizado lá, né? Sim. E assim, só dando crédito, o cara que trouxe a informação é um cara que tem muito trânsito com os jogadores da seleção argentina, né? Sim. Então, assim, não é uma informação que você fala, acho que não, hein, não sei o quê. A gente tem que checar sempre essas informações. Então, por isso que é legal deixar a galera da live presa com a gente, vai ter que ficar junto com a gente até o fim da live, porque a gente está tentando cercar essa notícia de todos os lados. Tem gente, assim, do Palmeiras e próximo a pessoas do Palmeiras que acreditam que é muito difícil disso acontecer. Tem outros que já, né, eu e o Bruno estamos falando isso desde cedo, desde as 6 da manhã a gente está conversando, tem fonte do Bruno que acha que já é possível. Então, assim, é isso. A gente quer abrir essa live deixando um recado para a galera de que pode mandar no chat à vontade, pergunta e tal. Mas a gente está monitorando essa situação. E tendo uma resposta de fonte quente, de fonte boa, das fontes que a gente confia, a gente vai largar aqui. Ainda falando sobre o Almada, a gente está apurando informações, checando de todos os lados aqui. Ô Bruno Andrade, quando a gente fala de Almada no Palmeiras, se ele chegar, assim, se essa possibilidade vier a se concretizar, ele chega para ser aquele camisa 10 e faixa, podemos dizer assim, né?
é porque é um reforço extra classe no futebol brasileiro, não é? Posso interromper para largar a bomba nossa do dia, não? Cacete, Desculpa atrapalhar o assunto, mas eu mandei no grupo, você não tá acompanhando o grupo, tá apresentando a live, pô? Eu tô acompanhando o chat, a galera perguntando de Almada. Mas larga a bomba. Se você tem uma bomba, que é informação quente, acabei de ver aqui. Então vamos lá. Qual que é a bomba do dia envolvendo o Cruzeiro e Caio Jorge, Bruno Andrade? E muita gente aqui no chat, Bruno Andrade, André Hernan, a galera enchendo o saco, falando Almada no Palmeiras, Enchendo Almada o saco? no Palmeiras. Isso aí encheu o saco? Os caras querem saber, velho. Mas eles estão loucos aqui no Twitter. Fala do Almada, fala do Almada. Meus chat lovers nunca enchem o saco. Você xinga eles também, cara. Que só quando o cara é mala. Não, mas é verdade. Você sabia que nessa história do Almada, eu até tava falando com o Ale, um amigo meu palmeirense, o Ale do Vigilantes do Parque. Ele obviamente também queria saber se era verdade a história, tá na expectativa também, como torcedor. Só que assim, cara, eu abri o Twitter hoje para dar aquela checada e tal, até para ver se alguém mais tinha publicado alguma coisa ou falado sobre o tema. Cara, a galera no Twitter assim, se o André desmentir essa história, a gente vai pegar ele. Pô, como se a culpa fosse minha de uma negociação não dar certo, Você né? que influencia aqui no... Tipo, se o André Hernan chegar com aquele papo de não tem sua, nada, querido. é só uma sondagem, nós vamos pegar o André. É que os caras, eles pegam o teu pé. Muito. Você é criterioso, você é um cara que apura, Claro, mais claro. cautela, né? Claro, não vamos entrar em onda, né? Mas, aqui, ó, só dando os créditos pra quem deu a informação do Thiago Almada, que eu falei no começo da live, é o Gastão Edu, da TIC Sport da Argentina. Isso. Inicialmente, na imprensa europeia, foi falado que o Atlético de Madrid queria 50 milhões de euros para negociar o Almada. Temos alguns bastidores dessa questão, que a gente está desde manhã indo atrás de informações. Só que temos versões diferentes aqui, né? E acontece no jornalismo, na apuração. Claro. Tem uma parte que fala, pode ser viável. O outro lado que fala, temos que ter cautela, é mais difícil. O que temos? Vou começar com o Bruno Andrade dessa situação. Claro. Ô, Bruno, você, nas suas mensagens que você disparou para conversar de Almada, não é uma informação concreta ainda, mas o que você ouviu dessa situação, Bruno? Eu conversei, por enquanto, com uma única fonte, enfim, enviei mensagem para mais de uma fonte, por enquanto só uma me respondeu, mas também deixou muito em aberto. Essa minha fonte vai tentar esmiuçar o assunto em busca de mais informações, mas enfim, são percepções, e é difícil trabalhar com percepções, e eu espero que o nosso público, o nosso chat compreenda. Por enquanto, enfim, faltam informações credíveis para a gente avançar e falar, olha, o Palmeiras quer, tentou, está negociando. O que eu ouvi de uma fonte que tem muito trânsito aberto nos bastidores do Palmeiras é a seguinte, enfim, não me recordo agora quais foram as palavras, enfim, eu até posso olhar aqui na conversa no WhatsApp, mas era acredito, faz sentido. Só que o Hernan já consegue o outro lado, então são muitas percepções e pouca informação. Então é ter muito cuidado e pedir essa interpretação cuidadosa do nosso chat e também responsabilidade do nosso lado. Somos jornalistas, a gente também tem que trabalhar com informação, não com feelings, opiniões e percepções, mas por enquanto ainda temos somente percepções, não temos informações. E uma das minhas fontes que mexe muito bem no Palmeiras é que faz sentido o nome do Almada por vários motivos. Agora cabe a nós, jornalistas, trabalharmos duramente nas próximas horas, nos próximos minutos, de forma simultânea, para tentar confirmar essa informação que não custa lembrar. Surge de um jornalista muito credível na imprensa argentina, o Gastão Edu, que cobre frequentemente a seleção argentina. Ele também tem contatos nos clubes, evidentemente, mas tem muito know-how, tem muito crédito junto aos outros jornalistas argentinos. Então a dica é boa. A informação vem de um lado bom. Agora nosso trabalho é tentar confirmar, estamos tentando. Assim, estava conversando com um colega lá de Madrid, né, da Espanha, assim, até para saber qual é o termômetro lá e tal, em relação ao Almada. E é legal que ele usa um termo, o termo do avião, que é overbooking. Tem um overbooking de jogadores na posição. Ah, tá. Entendeu? Atlético, então, assim, tem vários jogadores na posição. Nico Gonzalez, por exemplo,
Gallagher, tem vários jogadores ali na posição, ali. Não sei especificamente o elenco do Atlético de Madrid, mas são vários jogadores na posição e que deixa o Almada, ou está deixando o Almada nessa virada para a reta final de temporada lá na Europa, né? Porque a gente está no meio da temporada europeia, que deixa ele numa lista de jogadores negociáveis. Lembrando, trazendo para reais, o Atlético de Madrid pagou quase 200 milhões de reais no Almada, quando o contratou. E aí agora, de repente, é o jogador... 21 de euros, podendo chegar a 30, né? Praticamente dali 180, quase 190 milhões de reais. Bateu quase 200, foi 190, para ter o número exato é 194 milhões de reais. Então, assim, foi uma grana violenta que se paga. O que se sabe também é que o Atlético de Madrid não quer negociar, por exemplo, a metade do jogador, quer negociar o jogador no valor global, no valor total. Não me parece ser um empréstimo uma opção para o Atlético de Madrid. Então, assim, além de tudo, o jogador que é hoje destaque da seleção argentina, porque o Almada chegou na seleção argentina com o Messi e tranquilão, craque de bola, jogando muita bola, com muita personalidade. É um moleque que no Botafogo a gente acompanhou muito de perto, e você via os jogos do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, o Almada pegava na bola e é um toque de bola diferente, é para elevar patamar de time. Então, assim, é um jogador que está valorizado e tem um mercado fora. Então, vamos ver como é que vai ser esse movimento. Se esse movimento do Palmeiras estiver acontecendo, vai ser uma tacada pensando em mudar a estratégia do time. E outra, é um jogador jovem, já não é aquele cara acima dos 30 aí que estavam... cornetando que o Palmeiras está mudando, está contratando um jogador mais velho. É um jogador muito jovem, mas é um jogador que custa muito caro, né? Mas tem duas contradições nessa história do Almada no Palmeiras, por quê? Mas uma faz sentido. Se você tem informação que o Veiga pode sair do Palmeiras nessa janela, que ele tem procuras do exterior e tudo mais, que ele pode sair, não que ele vai sair, sim. Aí o Palmeiras teria que contratar esse camisa 10, esse meia cerebral, esse meia ofensivo. Mas nós temos a informação aqui também que o Palmeiras não vai gastar muito nessa próxima janela de transferências. Sim. Porque já gastou em 2025 700 milhões de reais em reforços e nós tínhamos a informação que o Palmeiras não ia ao mercado tão firme assim dessa maneira. Seria mais contratações pontuais, né, Hernan? Então faz de uma certa maneira sentido, se for concreta essa busca pelo Almada, mas tem esse outro lado, que o Palmeiras não vai gastar, né, Hernan, tanto dinheiro assim. E assim, eu tô até mandando uma mensagem para uma fonte aqui agora que me deu uma resposta, vou ver se eu consigo alguma informação mais quente, mas cara, vamos pensar que a janela passada do Palmeiras foi Joga a janela pra mim, Hernan. gigante. Fica à vontade aí para poder apurar, pô. Não, aqui a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A janela passada, isso é legal de deixar bem claro para o torcedor do Palmeiras, que foram gastos mais de 700 milhões de reais, né, na última janela. E foi uma janela em que trouxe Vitor Roque, que até a contratação do Gerson era a contratação mais cara do futebol nacional. Andréas Pereira, que foi uma novela de 2 janelas e teve final feliz. Então, assim, é curioso olhar o movimento do Palmeiras em relação a essa possível negociação com a Almada, porque é um gasto absurdo e que o Palmeiras entende que já gastou uma bala. Sim. Será que vai fazer esse outro investimento em um jogador? São respostas que a gente está tentando levantar aqui. Ô Bruno Andrade, daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão do Almada. Estamos apurando aqui, queremos dar a informação na medida certa. Hernan, você tem mais algum detalhe, mais uma informação? Cara, tem uma informação muito quente do Palmeiras, não é Almada, mas é uma informação muito quente de Palmeiras. Pode falar agora? Posso falar. Então rapidinho, porque eu tenho que sair daqui a pouco. Fica aí. Então, se quiser sair, eu fico. Tô brincando, fala logo a informação. Se quiser sair, vai embora. Não, fala logo. Alan Elias. Opa, Alan Elias ponta. Um dos melhores jogadores do Palmeiras, terminou o ano muito bem. O Napoli e o Zenit já chegaram no Palmeiras para tentar contratar o jogador.
É um jogador que tá valorizado, é um jogador que a gente sabe. O Zenit não é novidade, a gente já tinha falado aqui. A novidade fica por conta do Napoli. O Zenit é uma nova investida. Agora você tem o Napoli na parada. Os dois já chegaram muito firmes no Palmeiras. E é interessante a gente falar que, num primeiro momento, a primeira resposta do Palmeiras, a primeira devolutiva do Palmeiras a essas investidas foram de negar, de falar, olha, não vamos fazer negócio pelo Alan. O Alan é um jogador que é muito importante. O Abel já tinha deixado bem claro no ano passado que não gostaria que o vendessem e tal. Então o Palmeiras vai dificultar a saída do Alan nesse momento. Mas, repito, trazendo aqui a informação que eu acabei de apurar, recebi uma ligação aqui confirmando, Napoli e Zenit buscam a contratação do Alan Elias. De novo Zenit, cara. Pelo amor de Deus, como eles estão mirando o mercado brasileiro, né? De novo, né? Dá pra ver que a gente já explicou o motivo, né? Coisa rápida, não custa lembrar. O Zenit tem como principal investidor a Gazprom. E a Gazprom, enfim, a Rússia, ou no caso, sobretudo o Zenit, está proibido pela União Europeia de negociar, seja venda ou compra, de jogadores na Europa. Então está proibida. A UEFA assume aquilo que a União Europeia determina, sobra os mercados alternativos, no caso o mercado brasileiro, o mercado sul-americano. Então teremos nos próximos meses e nos próximos anos um assédio muito grande do Zenit em cima de jovens jogadores brasileiros, argentinos, enfim, colombianos que atuem no futebol da América do Sul. Porque o Alan Elias, você já trouxe aqui em outro para falar fonte, que é um cara que o Palmeiras ele não quer negociar, porque ele trata como um jogador muito importante, mas já recebeu sondagem de outros clubes da Premier League. Sim. Ele é muito bem avaliado. E até tinha comentado, não sei se foi do Fulham que você comentou por aqui, mas que era um dos clubes que estava de olho nele, Newcastle, foi você trouxe. Mas é um cara que tem alta, né, Hernan? Então o Palmeiras não... Não, e assim, eu nem colocaria que estão de olho, tá? Já é investida. Sim. Já é investida. Já pode mudar aí que... já é investida. De olho é quando você pergunta, sonda e tal, mas já é uma investida de Napoli, de Zenit... Galera, e o Palmeiras quer a contratação do Thiago Almada, argentino, que atualmente está lá no Atlético de Madrid. Ele foi colocado à venda pelo clube espanhol e pode estar chegando aí no Palmeiras. Palmeiras que quer um jogador de versatilidade, né? Armar jogadas no meio campo e tem aí como principal alvo o Thiago Almada, jogador de 24 anos de idade, jogava pelo Botafogo, foi muito bem. E agora o Palmeiras quer a contratação. O que vocês acham dessa chegada, hein? Será que é uma boa? Bora ver aqui o perfil do Almada rapidinho. Ele que tem muitos títulos importantes na carreira, né? Já tem uma Copa do Mundo com a Argentina em 2022, uma Libertadores em 2024, o Brasileiro também de 24 e também foi escolhido o melhor jogador do ano aí pelo Transfermarkt 2023. Galera, bora ver aqui rapidinho também os clubes que ele já jogou, né? Foi poucos. Ele começou pelo Vélez, aí no ano de 2018 foi vendido para o Atlanta por 14 milhões, aí o Atlanta vendeu para o Botafogo por 24 milhões de euros, aí ele foi emprestado, né? Foi emprestado para o Lyon, depois voltou para o Botafogo, por último foi vendido em 2025, ano passado em julho, por 21 milhões de euros para o Atlético de Madrid. E agora, né, depois de 6 meses praticamente, o Atlético de Madrid quer vender ele. E galera, eu acho que vale a pena, viu? Thiago Almada é um excelente jogador, dispensa comentários, craque demais. Eu aprovaria. Bora ver o histórico de lesão aqui. Tem pouquíssimas lesões, né? Tem apenas 3 lesões na carreira. E todas aqui juntando não dá nem 50 dias. A primeira lesão na carreira foi na panturrilha, ficou 11 dias fora. A segunda foi uma lesão na panturrilha, 8 dias fora. E a terceira foi uma lesão muscular, ficou 31 dias sem jogar. Galera, falar pra vocês, por mim, já pode contratar. Seria, no caso aí, eu acho que uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, hein? Seria um dinheiro e tanto. Palmeiras tem dinheiro, né, cara? Palmeiras tem dinheiro, venda de jogadores da base, títulos. Então, por mim, pode comprar de boa. Inclusive, galera, falando em base, surgiu um menino muito bom de bola, hein? Eduardo Conceição. Ontem teve o jogo da Copinha, 9-0 para o Palmeiras. Que partida desse garoto. De 9 gols, se eu não me engano, ele participou de 8. Fez gol de cavadinha, fez gol de chapéu no zagueiro. Acabou com a partida.
vai ser uma ótima venda para o Palmeiras, hein? Voltando ao Thiago Almada, vocês aprovam essa contratação? O que vocês acham? 24 anos de idade, tá no Atlético de Madrid, pode se tornar jogador do Palmeiras. Seria a segunda contratação do ano e 2 jogadores que já jogaram pelo Botafogo, né? Primeiro, Marlon Freitas, segundo, Thiago Almada. Comenta aqui se você aprova essa chegada ou não. Sem mais enrolações, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.